Você já se perguntou quem escolhe o caminho de uma espaçonave até Marte? Ou como são escolhidas as órbitas de satélites? Por exemplo, do satélite de GPS que você usa dia a dia? Meu nome é Rodolfo, sou engenheiro espacial e hoje eu vou explicar para você a área da engenharia que faz esse tipo de cálculo, a astrodinâmica. Talvez você já tenha até cruzado com esse termo anteriormente. Por exemplo, se você já assistiu o filme Perdido em Marte, provavelmente você já se lembra do personagem do Donald Glover, o Rich Purnell, que é responsável pelo cálculo da trajetória para trazer o astronauta de volta para a Terra. Tem até aquela cena muito famosa dele com o grampeador explicando a manobra que ele calculou. Mas antes de explicar o que é astrodinâmica, convém dar uma volta no tempo e explicar um conceito fundamental para a astrodinâmica, que é o da mecânica celeste. A mecânica celeste é basicamente uma área da física ou da astronomia, como preferir, que vai se preocupar em calcular o movimento de objetos celestes, por exemplo, luas, planetas, cometas, asteroides, e ela que vai dar a base para a astrodinâmica. Os fundamentos da mecânica celeste são basicamente as leis de Kepler e as leis de Newton, e a lei da gravitação universal de Newton. Obviamente, depois você tem desenvolvimentos mais complexos que vão agregar nesses conhecimentos, mas a base é basicamente essa. Esses conhecimentos da mecânica celeste são o que permitiram, por exemplo, que o astrônomo Le Verrier, em meados do século XIX, pudesse, apenas observando a órbita de Urano e fazendo os cálculos utilizando mecânica celeste, que ele pudesse pensar que a única explicação para a perturbação que havia na órbita de Urano é que existisse um oitavo planeta, que depois foi observado e chamado de Netuno. Então a astrodinâmica vai acabar usando esses vários conceitos de mecânica celeste aplicados. Enquanto um astrônomo trabalhando com mecânica celeste está focado em usar esses conhecimentos de forma passiva, simplesmente observando os astros, os corpos celestes e calculando o movimento deles tanto no passado, de onde eles vieram, quanto no futuro, para onde eles vão, de forma passiva, o engenheiro está preocupado em usar esses conhecimentos de forma ativa, ou seja, ele vai escolher o movimento da espaçonave, ele vai ter que alterar esse movimento, essa trajetória, e isso necessita de uma série diferente de ferramentas que a mecânica celeste sozinha não entregava. Então, quando você começa a pensar no movimento de artefatos feitos pelo homem, passa a ser necessário uma nova série de ferramentas que não estavam disponíveis na mecânica celeste e os engenheiros precisavam desenvolver, tendo como base a mecânica celeste. O termo astrodinâmica ele começa a ser bastante utilizado na década de 50, não coincidentemente, que é quando começa a corrida espacial. Como bem lembra o engenheiro Richard Batting, que foi um dos responsáveis pelo projeto dos computadores das missões Apollo e também um famoso astrodinamicista, ele fala: a astrodinâmica passou a ter uso comum na década de 50 para categorizar aspectos da mecânica celeste relevantes a uma nova espécie, o engenheiro aeroespacial. Ainda que o termo astrodinâmica vai receber esse nome na década de 50 e ser bem mais sistematizado nessa época, na década de 50 e 60, já havia engenheiros trabalhando com o que a gente pode chamar de astrodinâmica já na década de 20 ou 30. Então, se você pegar a Alemanha, por exemplo, você tem importantes engenheiros já trabalhando com conceitos de mecânica celeste, pensando já em movimento de foguetes e espaçonaves. Por exemplo, você tem o Walter Hohmann, que vai ser o responsável por um tipo de transferência entre órbitas, que é um dos fundamentos da mecânica celeste, da astrodinâmica. Na União Soviética, por exemplo, você tem um cara chamado Frederick Zander. Ele é bastante importante, ele fundou várias sociedades já na década de 20 e 30 que vão dar origem a vários centros importantes que vão conduzir as pesquisas espaciais e desenvolvimentos espaciais no geral da União Soviética. O Zander, inclusive, até usando o termo astrodinamicista de forma anacrônica, né, já que vai surgir só na década de 50, eu estou falando aqui da década de 20 e 30, o Zander, eu diria que ele é um astrodinamicista bastante já poderoso e até influente na sua época, e ele propõe conceitos que viriam a ser comprovados ou levados a sério só bem posteriormente, já no decorrer da exploração espacial. Por exemplo, ele tem já um livro no final da década de 20, início dos 30, eu não me lembro ao certo, em que ele vai
não vai propor, por exemplo, o uso de velas solares para espaçonaves e também propõe o uso de estilingue gravitacional, que é tecnicamente conhecido como assistência gravitacional. Isso só viria a ser levado a sério realmente na década de 50 e 60. Um conceito bastante importante na astrodinâmica, e depois eu posso fazer um vídeo explicando em detalhes, é o de manobra e de ΔV. Manobra é basicamente alterar o curso da espaçonave, mudar a trajetória dela. E ΔV é o que vai medir essas manobras. ΔV é basicamente uma diferença de velocidade. A velocidade antes da espaçonave e a velocidade depois. E você vai ver que na astrodinâmica isso é um conceito bastante fundamental e perpassa todos os estudos em astrodinâmica. É a medida quantitativa primordial da astrodinâmica. Usando o conceito de ΔV como fundamental, o astrodinamicista vai fazer diversos cálculos que vão direcionar o projeto de uma missão espacial, além, é claro, da sua operação. Então, na astrodinâmica, a questão nunca é só para onde ir, definir a trajetória que vai te levar até Marte ou a órbita que você vai colocar o satélite. Mas é também escolher essa órbita, escolher essa trajetória com o menor custo possível de ΔV. Além, claro, de outros requisitos de missão, por exemplo, o tempo de voo ou alguma restrição que a equipe científica vai colocar para os engenheiros. O astrodinamicista ele vai fazer diversas tarefas relacionadas à trajetória de uma missão espacial. Ele vai calcular as melhores janelas de lançamento, seja para satélites e a órbita que você vai inserir esses satélites, mas também uma trajetória interplanetária até Marte, por exemplo. Ele vai ajudar a projetar manobras para fazer a correção de trajetória de uma espaçonave. Ele vai tentar otimizar o gasto em ΔV de uma constelação de satélites, por exemplo, como é o caso da constelação da Starlink. Ele vai pegar dados de radiometria, dados de medições de rádio, e vai usar esses dados para rodar em modelos matemáticos de astrodinâmica para ajudar a determinar a posição e a velocidade que está a sua espaçonave em relação à Terra. E claro, ele também vai criar planos de contingência caso uma missão espacial não saia como esperado. Isso é ilustrado pelo caso do Rich Purnell, do filme Perdido em Marte, que o astrodinamicista vai ter que refazer todo o cálculo de trajetória, achar uma trajetória nova que vai permitir o resgate da tripulação com o combustível, os suprimentos que haviam disponíveis na espaçonave. O propósito desse vídeo foi só de ser uma pequena introdução. Eu deixei muita coisa de fora e se você se interessar, deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal, explicado por um engenheiro espacial. Por exemplo, seria muito interessante explicar o que é estilingue gravitacional ou a própria transferência de Roma. Me fala aí nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e até a próxima. Tchau!